Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. In illo tempore erat quidam regulus, cuius filius infirmabatur, Capharnaum, ici cum audisset quia Iesus adveniret a Iudeia in Galileam, habiti ad Ieum, et rogabat Ieum ut descenderet, et sanaret filius eius. Incipiebat in mori, dixit ergo Iesus ad Ieum, nisi signa et prodigia videritis, non creditis. Diciti ad Ieum regulus, Domine, descende prusquam moriator filius meus. Diciti ei Iesus, vade, filius tuus vivit. Credidit homo sermoni, quem dixit ei Iesus, et ibat. Iam nauten eo descendente servi occurrerunt ei, et nuntia verunt discentes, quia filius eius viveret. Interrogabat ergo ora nabieis, in quam Elius habuerit, et dixerunt ei, quia eri ora septima reliquit Ieum febris, coniovit ergo pater quia illa ora erat, in qua dixit ei Iesus, filius tuus vivit, et credidit ipse, et domus eius tota. Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, Jesus voltou a Caná da Galileia, onde transformara a água em vinho. Ora, havia um funcionário real cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que descesse para lá a fim de curar o seu filho que estava para morrer. Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios, não crereis. O funcionário real disse: Senhor, desce,
antes que meu filho morra. Ele respondeu: vai, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Enquanto descia, seus servos foram-lhe ao encontro para dizer que o seu filho estava vivo. Ele perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. O pai verificou que era exatamente nessa hora que Jesus lhe tinha dito: teu filho vive. Então passou a crer, ele e toda a sua casa. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. São Lucas afirma que a fama de nosso Senhor se espalhava por toda a Judéia e pelos arredores. Ao ouvir falar dos divinos ensinamentos que o Senhor ministrava, ou dos milagres grandiosos que operava, muitos, mesmo aqueles que não acompanhavam diretamente a vida de nosso Salvador, ficavam conhecendo a sua fama. Esta parece ter sido a forma com que este funcionário real do Santo Evangelho soube de Jesus. Devia ter ouvido muito falar e logo entendeu que era ao Senhor que devia recorrer na enfermidade grave do seu filho. A partir de um ouvir falar, este pai aflito dá um passo de fé e vai recorrer ao Senhor para pedir em favor do seu filho enfermo. Também nós ouvimos um dia falar de nosso Senhor. Alguns têm a graça de já nascer em um lar católico, onde ouvir falar de nosso Salvador é algo costumeiro, em que desde as primeiras palavras vai se aprendendo a oração, as virtudes, os valores mais fundamentais da vida católica. Outros ouvem, quem sabe, um sermão, vão a um grupo de estudos, quem sabe até numa conversa informal com um amigo que lhe fala da fé católica. Mas vejam, simplesmente ouvir falar de Jesus não basta. É preciso também a nossa adesão completa. É preciso que demos a nossa adesão de vontade, de inteligência, para que este ouvir falar de nosso Salvador se transforme de fato em um ato concreto de busca de Deus. E isto se dá pela fé. O Catecismo vai nos ensinar que a fé é a virtude sobrenatural infundida por Deus, pela qual nós acreditamos que é verdade tudo que Ele revelou e por meio da Santa Igreja nos propõe para crer. O funcionário real ouvia falar de milagres e prodígios, mas dá também o seu assentimento de vontade e de inteligência quando busca o Senhor. Mas vejam, a sua fé ainda precisava ser purificada. Ainda acreditava, talvez por ouvir dizer que os doentes tocavam ou eram tocados pelo Senhor, que o Senhor precisava descer, precisava se deslocar de novo até Cafarnaum, até o seu filho. E esta condição
Esta condição da fé é que Jesus reprova quando diz: se não virdes sinais e prodígios, não acreditareis. Não sabia aquele pai que, sendo nosso Senhor Deus verdadeiro, poderia com uma só palavra ordenar e todas as coisas aconteceriam? Nosso Senhor, ainda que usasse sinais exteriores, nós vamos ver o Senhor impondo as mãos, vamos ver o Senhor usando da saliva, vamos ver o Senhor curando até mesmo através do toque nas suas sagradas vestes. Mas nosso Senhor, ainda que usasse esses sinais exteriores, não precisa senão um ato da sua vontade criadora ou uma palavra sua para transformar todas as coisas. E vejam, aqui está uma das verdades fundamentais da nossa fé católica. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Não podemos nunca esquecer disto. Por isso somos a religião revelada, verdadeira. Por isso não somos mais uma doutrina no meio de outras tantas que podem ser boas, não. Somos a igreja do Deus verdadeiro. A religião verdadeira revelada por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Esta fé deve nos fazer querer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Isto é, querer que todos conheçam nosso Senhor como Deus verdadeiro, como Salvador. Foi o que aconteceu nesse trecho do Evangelho. Ao perceber o milagre que Jesus operou com a força da sua palavra, da sua vontade, à distância, portanto, aquele homem, dizia-nos o último versículo, passou a crer junto com toda a sua família. Reconhecer que somos a igreja de Cristo deve nos levar ao mesmo tempo a procurar sempre mais a santidade de vida. É o que nos exortava o apóstolo na epístola. É preciso cuidar constantemente com a nossa forma de proceder, afastar-se das práticas más, estar sempre cheios do Espírito Santo, da graça de Deus, das virtudes. É desta forma, meus irmãos, que nossa fé católica será como um sinal levantado no meio das nações. Um pequeno facho de luz que brilha na escuridão do mundo e vai nos apontando o caminho. Não só o caminho, mas o caminho, a verdade e a vida. Com nosso testemunho de fé, quando fazemos aquilo que o apóstolo nos indicava na epístola, aproveitando bem o nosso tempo, fugindo de tudo que é vergonhoso, sendo sempre cheios da graça de Deus, nós vamos com nosso testemunho iluminando a escuridão do mundo, do pecado, do erro, para que todos encontrem aquele que é a luz verdadeira, nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.